Major, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Pois é, eu conversava aqui com os nossos ouvintes antes da gente começar a entrevista, que as águas da natureza, digamos assim, elas têm um movimento próprio, né? Elas têm correnteza, elas têm força e merecem todo o respeito e cuidado redobrado quando uma pessoa entra nessas águas, não é isso, Gabriela? Exatamente, inclusive as correntes de retorno são as maiores causas de afogamentos nas praias. Cerca de 85 a 90% dos afogamentos nas praias acontecem por banhistas que foram puxados por correntes de retorno. Uhum. Porque muitas vezes a gente não vê essa corrente, ela está debaixo d'água realmente, né? A gente volta falando, a praia está puxando para o lado direito, está puxando para o lado esquerdo, mas a gente só sabe que está puxando mesmo quando a gente entra e sente, né? Alguns sinais dá para serem identificados pelo banhista. Ensina pra gente. Por exemplo, às vezes a gente vê onda de um ladinho, onda de outro ladinho, e o banhista olha no meio dessas duas ondas, tem uma aparente tranquilidade ali, e ele acha que ali é o local seguro de entrar. E é justamente nesse ponto onde não tem onda que é o maior perigo da praia, que são as correntes de retorno. São essas correntes, Patrícia? É o encontro de correntes laterais formando uma forte corrente para dentro do mar. Então, as ondas, elas avançam para a areia, mas elas têm que voltar para o mar, esse fluxo de água. E ele volta formando essa corrente de retorno, que é a maior causa de afogamentos nas praias. Daí a importância dos banhistas procurarem praias onde tem a supervisão de guarda-vidas e perguntar para esse guarda-vidas qual é o ponto mais seguro para ele se banhar. Essa corrente de retorno não só puxa para dentro do mar de volta, né? Como parece que puxa para baixo também, para o fundo. Esse fluxo, ele é tão intenso que ele puxa fortemente para dentro do mar e normalmente quando o banhista é pego por essa corrente, a reação imediata dele é querer nadar em sentido da areia, né? Em sentido para o raso. E aí ele começa a entrar em pânico, se cansar, e aí ele começa a se afogar, e aí, naturalmente, ele começa a afundar, submergir, tá? Então, essa corrente, ela é para dentro e pode acontecer também, né, de ele se cansar muito rápido e começar a afundar. Em 2024, nós tivemos aí quase 150 afogamentos, né? A maioria é de ocorrência em mar mesmo por conta dessa corrente. Não, olha só, a maioria dos afogamentos acontece na praia, mas a maioria das mortes por afogamento acontecem em locais de água doce. Quais seriam esses locais? Lagoas, cachoeiras, cursos d'água, piscinas também. Então, os nossos índices mostram que a maioria das mortes acontece nesses locais de água doce. Por quê? Porque normalmente esses locais de água doce, Patrícia, não têm a presença de guarda-vidas. E além disso, as pessoas se expõem muito mais nesses locais pela falsa sensação de segurança que elas aparentam. Que perigo essas águas. Vamos começar pelos rios, né? Rio também tem correnteza, não tem? Igual o mar. Tem, além dessas correntezas, os rios, as cachoeiras, tem as conhecidas cabeças d'água, que são fenômenos que acontecem quando tem uma chuva na cabeceira do rio, que é a parte superior do rio, e aí acaba trazendo de forma muito repentina um volume muito grande de água. E aí, às vezes, o banhista não consegue perceber que esse volume está aumentando de forma muito rápida e quando ele percebe, já não dá mais tempo de sair. Ele é arrastado pela força da água ou muitas vezes fica ilhado em cima de pedras. A gente tem diversos casos que acontecem justamente nesse período de verão, que tem essas chuvas torrenciais, né, chuvas muito fortes e que vêm de forma repentina. Às vezes a gente está na cachoeira, tem um sol danado, de uma hora para outra vem esse volume muito grande de chuva. E às vezes nem tem chuva no ponto onde você está. Às vezes aconteceu num município limítrofe ali, que é numa parte superior, e vem um volume de água muito grande. Bom, para quem está numa cachoeira, por exemplo, então, precisa prestar atenção em quê para se precaver de um afogamento? Então, o primeiro ponto é em relação à prevenção. A prevenção é a melhor forma de evitar afogamento. Então, se você vai para uma cachoeira, a primeira coisa que você deve fazer é olhar a previsão do tempo.
Se tem previsão de chuva, você deve remarcar o seu passeio para outro dia. Estou na cachoeira, esqueci de olhar a previsão do tempo. Percebi que a água, a coloração dela, começou a vir barrenta, começou a trazer folhas secas, pedaços de galho, isso está já indicando que está para vir uma cabeça d'água. Porque o volume de água começa a subir, ele começa a arrastar essas folhas secas da margem, esses galhos. E aí o volume começou a subir, é gritar e sair da água imediatamente, porque está chegando uma cabeça d'água. E é muito rápido esse volume. E tem gente que gosta de tomar banho embaixo da queda d'água da cachoeira. Tem perigo isso também, não tem? Tem muito perigo, porque tem essas correntes, a gente fala que são esses refluxos criados por essa força da queda da cachoeira. Então, são locais extremamente perigosos. Além disso, tem muitas pedras escorregadias. Então, as pessoas devem ter muito cuidado em relação a isso. Podem também se enroscar, né, em galhos, em pedaços aí, né, de pau, qualquer outro objeto ali que esteja ali naquele local. Também tem a questão de buracos. Às vezes a pessoa entra achando que está raso, né, e ela nem sabe nadar, mas entra lá. E de repente ela se depara com um local onde tem uma profundidade maior. A gente sempre orienta, fique ali na margem, não se arrisque, não se exponha ao risco, tentando nadar mais profundo, se afastar da margem desses locais. Tem muitas pessoas que se fiam também em relação a rios nos famosos bancos de areia, né? Mas pode ter um buraco escondido no meio desse banco de areia, a pessoa afunda no nada, né? Isso aí, começa a se afogar e às vezes eles não têm nenhum conhecimento sobre como agir, Patrícia, e eu falo da importância de saber agir corretamente diante de um afogamento. Porque quando a gente se aproxima de uma pessoa, por exemplo, que caiu num buraco, está se afogando, e vai tentar ajudar ela, a reação natural dessa pessoa que está se afogando ela está em pânico. Então, se aproximou dela, é se agarrar no outro e tentar respirar. É o instinto de sobrevivência. Por isso que a gente sempre orienta, não se aproxime em hipótese alguma de uma pessoa que está se afogando. A gente deve buscar objetos flutuantes para estar oferecendo, mas nunca se aproximar. A gente tem casos aqui no Espírito Santo que 4 pessoas de uma mesma família morreram. Uma tentando salvar a outra. E detalhe, sabe o que tinha ali perto? Uma caixa de isopor cheia de latinha de cerveja, que poderia ter sido utilizado para oferecer para essa vítima que estava se afogando e romper essa cadeia de afogamento. Que coisa. Bom, a gente falou sobre os perigos da cachoeira, do rio, mas e lago? Tem gente que acha que lago é uma piscina natural fechada. Exatamente. Essa falsa sensação de segurança faz com que as pessoas subestimem mais o risco e superestimem mais a sua capacidade física. Então, uma pessoa que não sabe nadar ou tem dificuldade, ela chega lá na praia, ela vê corrente, ela vê onda, ela fala, aqui não dá para mim não. Só que essa mesma pessoa, ela chega lá na lagoa e vê essa calmaria, essa falsa sensação de segurança e vai se expondo muito mais ao risco. Então, daí a necessidade de pensar, principalmente antes de entrar, se tem capacidade realmente de se afastar da margem, de entrar, sempre procure estar acompanhado, ter um objeto flutuante para caso você necessite, tá? Porque você pode ser surpreendido com um local, como você falou, mais profundo ali do que você estava esperando. O maior perigo da lagoa, então, seria a profundidade? Então, na verdade, é a maior exposição ao risco. Normalmente as pessoas associam esses locais à ingestão de bebida alcoólica. Eles pensam, vamos lá numa lagoa, que a lagoa é tranquilo. Então, assim, ela é rasinha, ela é tranquila. E eles acabam misturando aí bebida alcoólica com esse ambiente que tem uma falsa sensação de segurança e acabam se expondo muito mais ao risco. Uma outra situação que a gente pode levantar em relação à lagoa, Patrícia, é a questão da densidade, né? No mar, você consegue flutuar muito mais rápido. Já na lagoa, você afunda muito mais rápido. Além disso, esses locais normalmente não têm a presença de guarda-vidas. São lagoas que ali vão normalmente locais assim, meio que inóspitos, né? Não tem outras pessoas para ajudar. Então, basicamente seria isso. A ausência de guarda-vidas, uma exposição
exagerada nesses locais com falsa sensação, né, de segurança, e essa questão ali da densidade da água, que a pessoa afunda muito mais rápido na água doce. Por que isso acontece de boiar mais no mar e afundar mais na água doce? É por conta do Por conta sal? da densidade mesmo da água, densidade, né? Então, na água do mar é mais densa, então, naturalmente, o corpo fica flutuando com maior facilidade. E já na água doce, não. O corpo que acaba sendo mais denso. Então, naturalmente, ele vai para o fundo mais rápido. Ou seja, é uma água mais leve para o corpo mais pesado. E no mar, a água seria mais pesada do que o corpo, por isso que a gente tende a boiar. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, exatamente. Agora vamos lá, a senhora falou uma coisa importante, que é bom não entrar em pânico. Mas na hora, como é que a gente controla o nervosismo? A gente está vendo que está se afogando, ou que está puxando para o fundo, no caso do mar, ou então está vendo algum ente querido no afogamento também. Como é que faz para manter a calma e saber o que fazer? Lembrar de que tem que pegar o isopor, jogar na água, uma corda de repente para puxar a pessoa. Como manter a tranquilidade? Bom, vou falar primeiro em relação à corrente de retorno, que foi o primeiro caso que você falou. Você foi pego por uma corrente de retorno. Você tem que concentrar sua energia em flutuar. Se possível, levantar a mão para cima e acenar para pedir ajuda, para que as pessoas percebam que você está se afogando. Jamais, em hipótese alguma, nadar contra a corrente, porque por mais que você seja um exímio nadador, você vai começar a se cansar, vai entrar em pânico e você vai se afogar. O ideal é que você saia pelas laterais, porque como eu falei, lembra que eu expliquei que as correntes de retorno tem onda de um lado e tem onda do outro? Sim. No meio dessas duas, você tem uma forte corrente para dentro. Então, se você conseguir sair pela lateral, naturalmente, você chegando nessa região onde tem ondas, as ondas vão te jogar para o raso. É só exatamente nesse intervalo entre uma área de ondas e a outra área de ondas é o local onde está puxando para dentro. Então, se você conseguir nadar pela lateral, naturalmente as ondas vão te jogar para o raso. Perfeito. E no caso de um rio, de uma cachoeira, como não entrar em pânico? Então, aí a gente já vai para essas situações aí muito comuns de afogamentos coletivos. Então, assim, a gente percebeu que tem alguém se afogando, primeira coisa, pedir ajuda. Então, eu falo com o meu marido, com meu filho, com meu tio, enfim, um parente, para ligar 193 e chamar apoio. Enquanto o apoio não chega, eu vou buscar objetos flutuantes. Então, um pedaço de prancha, uma boia, uma bola. Não tenho nada disso, eu vou buscar meios de fortuna. Então, você pode pegar um pedaço de galho, uma corda. Às vezes a gente fala até sobre o cordão humano quando a gente não tem nenhuma outra possibilidade, né? A gente tentar ir lá puxar essa vítima, mas é muito perigoso se aproximar. Então, a intenção é que sempre tenha esse objeto para estar oferecendo e mantendo uma distância de segurança. Oferecer o objeto, naturalmente a vítima afogada que está em pânico, ela vai se agarrar. E aí a gente começa a verbalizar com essa vítima e tentar acalmar ela. Tá? E assim que ela começar a se acalmar, a gente tenta puxar ela de volta para o raso. Agora, tem ouvinte aqui perguntando, a senhora falou sobre a questão da bebida alcoólica, né? Que acaba atrapalhando e muito as pessoas que ganham uma confiança extra e resolvem entrar nessas águas da natureza. Mas tem ouvinte perguntando se mergulhar depois de comer também pode causar algum mal a ponto da pessoa se afogar. Também pode acontecer. Quando a gente come, o que acontece, né? A nossa energia ali está focada na digestão daquele alimento. Então, naturalmente, a gente fica, né, mais sonolento, né, mais tranquilo, com aquela reação mais retardada, né, no sentido de mais lenta. A intenção é, você comeu, aguarde um tempo ali para você entrar na água, justamente para evitar ali uma indigestão, uma congestão, até uma situação de afogamento. Principalmente se você está num ambiente aquático, a nossa orientação é para ingerir alimentos leves. Entendo. Bom, para a gente encerrar e não deixar de falar dela, a piscina. A piscina também oferece seus riscos, né? Principalmente para crianças, né? Sempre quando a gente fala em piscinas, a gente tem que pensar na prevenção do afogamento infantil, né? O afogamento infantil é uma das maiores causas de morte no nosso país. A gente tem, pelos dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, eles demonstram que
4 crianças morrem por dia, Patrícia, afogadas. Hoje, Nossa. 4 crianças vão morrer afogadas. E eu sempre faço. A título de Brasil, isso ou o Espírito Santo? Brasil. Brasil. Uhum. 4 crianças morrem por dia afogadas no Brasil. Afogamento não é acidente. Afogamento não acontece por acaso. Tem prevenção e a melhor forma de evitar afogamento. Afogamento é incidente. Então, por quê? Porque a gente consegue evitar com medidas simples. Entendo. Major Gabriela, por favor. E só para finalizar, eu gostaria de falar sobre essa questão das boias, né? Porque o pai às vezes bota uma boia de braço inflável, bota uma boia circular inflável e acha que a criança está segura na piscina. E essas boias, elas não são seguras, porque elas são facilmente perfuradas, né? E perdem a flutuabilidade. Às vezes está com protetor solar, escorrega muito fácil essas boias. Então não confie em boias infláveis. Use coletes de espuma. Aquele coletinho que você amarra na cinturinha da criança, não é isso? Exatamente. Tem os coletes tradicionais, né? E tem esses coletes novos agora, que é aquele modelinho peitoral-braço. Que fica só no peitoral e braço da criança. O que é importante é que seja colete de espuma, né? De preferência, coletes que são homologados pela Marinha, né? Que tem a aprovação do Inmetro, que são coletes que, se ajustados ao corpo da criança, a criança não consegue retirar. Se for perfurado, não vai perder a flutuabilidade, não vai comprometer. Mas independente de qual colete que a criança esteja usando, ou boia, nada substitui uma supervisão 100% atenta dos pais. Eu sempre falo, água no umbigo, sinal de perigo. Quer segurança para o seu filho? Um braço de distância dele. É isso aí. Obrigada, viu, Major Gabriela, por estar conosco aqui na CBN Vitória nesse início de semana e que 2025 seja um ano com menos afogamentos aqui no nosso estado e, por que não, no Brasil, né? Muito obrigada. Foi um prazer participar com vocês, compartilhando as informações que salvam vidas, tá bom? Obrigada. Uma boa semana para a senhora e para a equipe.